Esse é o vídeo que toda mulher, quando chega por volta dos 40 anos, deveria assistir. O assunto de hoje é a reposição hormonal na mulher. Então vamos explicar hoje um pouco do que seria a reposição hormonal, como ela funciona, para quem que ela é, quais são as indicações, se ela é para você, se ela vai te ajudar a viver uma vida melhor, com mais qualidade de vida. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença quando você consegue entender. Então, a primeira pergunta que a gente vai responder hoje é: o que é a menopausa? Então, muito se fala sobre menopausa, que ela tira a qualidade de vida da mulher, que ela traz aqueles calorões, mas o que é, propriamente dito, fisiologicamente, a menopausa? Todo mundo sabe que a mulher tem o famoso ciclo menstrual, com altos e baixos hormonais, com picos e vales. Porque na produção hormonal feminina você tem grande variação. Então a mulher vai lá, produz FSH, depois produz estrogênio, depois produz LH e por fim progesterona, sendo o estrogênio e a progesterona bastante oscilantes durante o ciclo. A menopausa nada mais é do que o início de uma falência ovariana. O que significa isso? O que era responsável por produzir o estrogênio e a progesterona começa a ficar cansadinho, cansado, triste, diminui a produção, tá enjoado ali de trabalhar, pô, chefe chato, blá blá. Fala assim, não tô mais afim. O ovário fala, não tô mais afim de produzir estrogênio, não quero saber, se o meu chefe encher meu saco, não quero nem saber. E o chefe é o FSH. Então o FSH fala pra caramba, o ovário fala, não quero saber, e o resultado do trabalho, que é o estrogênio, não é produzido. Então a primeira coisa é a menopausa nada mais é do que uma falência ovariana. E aí, com essa falência ovariana, a gente tem uma queda na produção estrogênica e aumento do FSH. Essa queda do estrogênio, o que ela faz? Ela vai trazer os sintomas responsáveis pelas mulheres perceberem no início da fase da terceira idade os sintomas. Então eles são secura vaginal, fogachos, também chamados de calorões, também é envolvido com a insônia, ela tem uma diminuição da libido, ela pode ter também sintomas depressivos, aumento da gordura abdominal, aumento do risco de doenças cardiovasculares, como um infarto, por exemplo. Tudo isso culmina sintomatologicamente para formar o que a gente chama de menopausa. E assim, como é que você vai diagnosticar a menopausa? A menopausa nada mais é do que um conjunto de sintomas. Então, se você é mulher e está com os sintomas, é provável que você esteja começando a desenvolver a menopausa. Mas você pode fazer isso laboratorialmente. Como você faz isso? Pedindo para o seu médico medir o seu FSH. Com o FSH alto, você pode confirmar um diagnóstico de menopausa. Tudo bem? Então, com essa didática simples, eu vou explicar para vocês o que é, portanto, a reposição hormonal. A reposição hormonal nada mais é do que você perceber que a mulher está com uma queda de estrogênio e você simplesmente repor esse estrogênio para essa mulher voltar a ter uma qualidade de vida adequada. Então, se a mulher está lá, poxa, com fogacho, cansaço, ganho de peso, preguiça, insônia, você vai simplesmente dar esse estrogênio para retirar esses sintomas e devolver qualidade de vida para essa mulher que ela tinha na idade adulta, beleza? Então, reposição hormonal nada mais é do que você repor o estrogênio que essa mulher diminuiu a produção dela, naturalmente. E assim, quais são os benefícios da mulher que faz reposição hormonal, ou seja, faz a reposição com estrogênio, quando comparado a uma mulher que não opta pela reposição? Primeiro e mais importante risco de todos, na minha concepção, isso aqui é uma opinião pessoal, tá? Por quê? Vamos lá para uma historinha. Vale lembrar que as doenças cardiovasculares, ou seja, o infarto, o AVC, tudo relacionado à saúde do coração e dos vasos, são a principal causa de morte no mundo, tanto em homens quanto mulheres, principalmente as mulheres pós-menopausa. Então, assim, se você dá uma substância que é o estrogênio, que reduz essa chance dessa mulher infartar e de ter um AVC, isso deveria ser uma das principais coisas quando se fala em prevenção e aumento da longevidade. Então, o estrogênio, quando suplementado na menopausa, nos primeiros 10 anos de menopausa, você tem um risco muito menor de sofrer um infarto ou um AVC. Então, esse para mim é um dos principais fatores para uma mulher avaliar repor hormônio. Segundo, quando a mulher faz a reposição hormonal, ela diminui muito o risco dela de desenvolver
aquela doença chamada de doença do Alzheimer, que o pessoal fala que é a doença do esquecimento. E quando você repõe o estrogênio, você dá mais saúde às células cerebrais e com isso você reduz o envelhecimento delas e a chance de desenvolver uma demência, que no caso é o Alzheimer. Terceiro e muito importante também, você diminui uma das principais causas de morte debilitante, ou seja, aquela pessoa que morre debilitada, que impede a capacidade dela de fazer as coisas, que ela não consegue mais sair da cama, que ela anda de cadeira de rodas, que são as fraturas ósseas, ou seja, uma mulher, quando entra na menopausa, o estrogênio está muito envolvido no metabolismo ósseo. E quando esse estrogênio cai, os ossos dessas mulheres ficam mais frágeis, então mais suscetíveis a fraturar. Então, se você repõe o hormônio, você torna esse osso mais rígido, mais capaz de suportar fraturas. Então, assim, pensa numa idosa que não faz reposição hormonal, cai da escada, quebra um fêmur aos 90 anos. Você realmente acha que ela vai conseguir se recuperar dessa fratura e voltar a andar com 90 anos fazendo fisioterapia? Difícil, provavelmente ela vai morrer na cama e por causa de uma queda ela vai ter a expectativa de vida dela encurtada de 5 a 10 anos. Então assim, você conseguir controlar a osteopenia, que é a diminuição da massa óssea, que pode vir a desenvolver a osteoporose, facilita muito em você aumentar a expectativa de vida dessa pessoa, tá? Esses foram alguns dos benefícios, sem contar o aumento na qualidade de vida, você restaurar o bem-estar para essa paciente, diminuir o fogacho, diminuir aquele sintoma depressivo, diminuir aquele cansaço mental que as mulheres têm. Então, tudo isso está envolvido nos benefícios, mas eu falei de forma mais médica, mas a qualidade de vida é tão importante quanto todos esses outros. Beleza. Mas assim, a pergunta que você vai me perguntar, a primeira pergunta que você vai me perguntar é: para quem? Será que eu posso fazer reposição hormonal? O meu médico falou que eu não podia, eu tenho medo, tem médico que é contra, muita gente fala contra, falam pra caramba, pode dar câncer, não pode dar câncer. O que a gente sabe sobre reposição hormonal e o aumento do risco dessas doenças? Antigamente existia um mito que a reposição hormonal aumentava o risco de câncer de mama, mas esses estudos foram feitos de maneira incorreta e com um hormônio muito antigo, derivado do cavalo, era um estrogênio equino, tá? Isso realmente aumentava o risco de doenças adversas e aumento do câncer de mama. Mas com a percepção e a melhora da medicina, a gente viu que isso não acontece com pacientes que não têm um risco aumentado, que não têm câncer de mama, que são pessoas rígidas, ou seja, já são naturalmente saudáveis. Isso não acontece. Então, se você é mulher, o que te afastaria de uma reposição hormonal? O que te deixaria longe dessa reposição? Primeiro, se você tem câncer de mama ou câncer de endométrio, você infelizmente não pode fazer reposição hormonal. Segundo, se você tem histórico de tromboembolismo venoso, ou seja, se você já tem algum trombo, já foi internado por causa de alguma embolia pulmonar ou algo do tipo, você também é altamente contraindicado de fazer a reposição com estrogênio, tá? Outro fator, se você tem algum problema hepático, ou seja, algum problema no seu fígado, você não pode usar estrogênio, porque isso pode afetar esse nódulo ou esse cisto, ou algo que você tem no seu fígado. E por último, se você tem um risco cardiovascular muito alto, ou seja, se você já infartou, se você tem alguma doença cardiovascular, alguma doença no seu coração, você também tem alta contraindicação. Tirando esses fatores, se você não tem nenhum deles, você pode seguir em frente e procurar um médico para fazer sua reposição. E assim, no Brasil muito se falou sobre quais são os hormônios utilizados, eles são bioidênticos, não são bioidênticos, se isso faz alguma diferença. Então, o hormônio utilizado na reposição hormonal é o estrogênio, tá? Muita gente no início falava sobre utilizar o estrogênio oral, mas hoje a gente já vê que a melhor via de administração dessa reposição é por via transdérmica, seja por adesivo ou por um gelzinho que você passa na pele, que eles chamam de pump. Você dá uma apertadinha, espalha em algum lugar que não tenha pelo para absorver. E isso é muito benéfico porque você evita a passagem desse comprimido, porque você vai estar basicamente passando o comprimido na sua pele, pelo seu fígado. Então diminui o risco de você desenvolver vários colaterais a respeito da reposição. Então, se você for fazer reposição, peça para o seu médico não fazer oral e fazer pela via transdérmica, tudo bem? Quando entra a progesterona nessa reposição, eu falei de estrogênio,
mas quando entra a progesterona, o que acontece? A mulher tem um útero que tem uma camada chamada endométrio. E assim, se você repõe estrogênio, 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 esse endométrio começa a se espessar e se multiplicar. Ou seja, ele vai se multiplicando e vai ficando mais grosso. Se você não controla esse espessamento e essa proliferação, você pode aumentar o risco de desenvolver câncer de endométrio. Então, nas mulheres que têm útero ainda, ou seja, não fizeram a histerectomia, que é a retirada do útero, é interessante e essencial que, junto dessa reposição de estrogênio, você associe a progesterona para evitar a proliferação excessiva do endométrio. Tudo bem? Então, assim, é um cuidado que você vai ter com a maioria das mulheres, porque 90% das mulheres têm um útero, então você tem que repor essa progesterona. Normalmente é feito por progesterona micronizada, isso reduz muito a chance dela desenvolver um câncer endometrial, sendo praticamente igual ao que era anteriormente, entendeu? Então, repondo a progesterona junto com o estrogênio em mulheres que têm útero, você reduz muito esse risco. Já as mulheres que não têm útero, elas podem só fazer o estrogênio, que está tudo bem. E assim, se você é uma mulher que está interessada em fazer a reposição, está duvidando, será que isso é para mim, será que não isso é para mim, é interessante sempre você procurar e estudar mais sobre isso, porque é um assunto complexo e como envolve uma decisão tanto sua como a do seu médico, envolve que você estude para você levar algumas dúvidas para o seu médico. E faz isso, se aprofunda no tema, conversa com ele, avalie se vale a pena ou não para você, se você tem alguma contraindicação. Mas assim, o que eu posso dizer para você é que mulheres que fazem reposição hormonal têm um ganho absurdo na qualidade de vida e é essencial para essas mulheres evitarem as maiores causas de morte na terceira idade, seja por doenças cardiovasculares, seja pelo Alzheimer, seja por fraturas ósseas, enfim. É muito interessante que essa mulher procure uma ajuda médica para conseguir fazer a reposição. Se você gostou, deixa um curtir, espero que tenham gostado do conteúdo. É um assunto muito legal que eu gosto muito de falar. Se você tem alguma dúvida, já deixa aqui embaixo que eu posso te ajudar no seu caso. Tudo bem? Fiquem com Deus.